toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, então certamente morrerás. Quando os homens sobre o jardim do Éden passam a meditar, muitas pessoas acham injusto Deus criar o homem e permitiu uma tentação, sabendo que as consequências seriam tão graves. Ironicamente, as mesmas pessoas que assim julgam, Deus deseja a liberdade de escolher. Quer dizer, o homem que sabe o que quer. Deus poderia ter criado os homens como uma raça de robôs, mas não fez. Ele nos criou à sua imagem e semelhança, como seres inteligentes e capazes de amar. Se tivesse feito pessoas incapazes de escolher, não teriam condições de amar. Mas uma vez que Deus deu aos seres humanos o direito de escolher, ele admitiu a possibilidade de decidirem não amar. Poderiam amar, fazendo a vontade dele. Então, querido rádio ouvinte, amigo, ele deixou muito mais para atrair o homem para o bem do que para o mal. Em um jardim cheio de árvores boas e permitidas, deixou apenas uma proibida. Deus avisou claramente do perigo daquela, desejando poupar o homem do sofrimento que ela traria. Então ele disse: de toda a árvore do jardim comerás, e comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comereis, então certamente morrerás. Gênesis 2, 16 e 17. Se comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem perderia sua inocência e pureza e se tornaria pecador diante de Deus. A serpente que enganou a mulher, esta comeu o fruto, logo em seguida ela ofereceu o mesmo para o seu marido, e ele comeu. De repente os dois perderam sua inocência e perceberam seu estado. Antes eram como crianças, aleluia, aquelas crianças ingênuas, andando nuas, sem sentir vergonha, mas depois de pecar, perceberam sua nudez e sentiram vergonha, conforme Gênesis 3, 1 a 8. Lá no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 8, que eles tiveram vergonha um do outro, porque estavam nus. É o que acontece quando a pessoa está diante de Deus, ele tem vergonha também de vir à presença de nosso Deus. A verdade é que muitas pessoas não entendem, mas a queda do ser humano provocou isso. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito. E essa disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher, a serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Disse a serpente à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vocês vão ter os vossos olhos abertos, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, vendo a mulher, aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu, e deu ao seu marido, e ele também comeu. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, pelo que coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais.
E ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim à tardinha, esconderam-se o homem, a sua mulher, da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou-lhe: onde estás? Respondeu-lhe o homem: ouvi a tua voz no jardim, tive medo, porque estava nu, e escondi-me. E Deus perguntou-lhe mais: quem te mostrou que estava nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesse? Ao que respondeu o homem: a mulher que me deste por companheira deu-me a árvore e eu comi. Perguntou o Senhor Deus à mulher: que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente enganou-me e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás tu dentre todos os animais domésticos e dentre todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Aí vem a promessa de Deus, poupando o homem, dizendo: porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a dor da tua conceição, com dor darás a filhos à luz. E o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E ao homem disse: porquanto deste ouvido à voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por tua causa. Ela te produzirá espinhos e abrolhos, e comerás das ervas do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te torne a terra, porque dela foste tomada, porquanto és pó, e ao pó tornarás. A situação é séria. Vem a palavra do Senhor. De repente os dois perderam sua inocência. O Senhor perguntou: por que aconteceu isso? Sua nudez estava presente, um olhava para o outro e ficaram com vergonha. Então Deus, o Senhor, confrontou o homem, a mulher, a serpente. Nenhum dos três escapou do castigo divino. O pecado é algo que o homem, na sua insensatez, ele paga caro por não obedecer a palavra do Senhor. A serpente foi rebaixada. De maior importância, o próprio Satanás, ele esperaria sua derrota pela mão do descendente da mulher. Em Gênesis 3,15 está a promessa que o Senhor fez, uma profecia que olha para a vitória de Jesus. Quando mostra a palavra, a mulher ainda teria um papel fundamental no plano de Deus, mas esse papel se tornou muito mais difícil. Especificamente, sofreria para lhe dar filho, sentindo dores de parto, e teria que superar grandes dificuldades para aceitar sua posição de submissão ao homem, conforme Gênesis 3,16. Então, querido rádio ouvinte, a submissão da mulher ao homem já foi determinada por Deus na criação do próprio casal. Lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 11 a 13, na expressão do apóstolo Paulo também. Mas ficou mais difícil por causa do pecado. A situação é séria. Deus já havia dado trabalho ao homem, conforme Gênesis 2,15, mas seu trabalho ficou difícil ainda depois do pecado, Gênesis 3:17 a 19. O homem paga caríssimo por desobedecer a Deus. Então, aqui está a palavra: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Irmão, amigo, devido ao pecado cometido, o primeiro casal foi expulso do jardim, afastado de Deus e da árvore da vida. Adão e Eva, o primeiro casal que Deus, nosso Senhor, deu a vida, tiveram
sua escolha e decidiram não amar. Por isso nós observamos, como nós anteriormente falamos, quando nós lemos a palavra, Deus desejava exercer exatamente o mesmo privilégio lá do jardim, dando a liberdade de escolha ao homem. Deus poderia ter feito homens robôs, mas não. Teve esse homem de ter a sua capacidade de escolher e teria condições de amar. Ele quem escolheria. E no caso aqui, ele poderia também obedecer a Deus ou desobedecer. Devido ao pecado cometido, o primeiro casal foi expulso do jardim, afastado da presença de Deus. Adão e Eva tiveram o quê? Tiveram a sua escolha, a desobedecerem. Decidiram não amar. Devido a essa decisão errada, o mundo nunca mais foi o mesmo. Era um mundo que Deus havia criado perfeito, onde o homem tinha livre curso de vida para viver uma vida tranquila. No entanto, hoje, nós pagamos caro, todo mundo afastado de Deus pelo pecado, em que foi criado lá no jardim do Éden, e veio a promessa se cumprir. Cada dia que se passa, ela vai gradativamente se cumprindo. Quando ele fez a promessa que do filho da mulher tiraria alguém que pisaria na cabeça da serpente, e essa lhe feriria o calcanhar. Então o inimigo está aí para matar, roubar, ferir o homem, mas o Senhor Jesus, glória a Deus, pisou na cabeça da serpente, repreendeu o mal, deu poder à sua igreja, deu poder àquele que aceita ele como Senhor e Salvador, para que possa viver livre e livre de todo o mal. Mesmo num mundo em que vivemos com tantas circunstâncias difíceis da gente entender, o problema é sério demais, a dificuldade financeira, dificuldade por separação de pai, de mãe, através da morte e muitas outras coisas que acontecem na vida dos homens. Mesmo assim, há uma promessa, há um campo maravilhoso que Deus criou através do sangue de Jesus derramado na cruz, para que todos nós que aceitemos a Cristo possamos retornar a essa comunhão perfeita com Deus, quando diz a palavra que no final do dia o Senhor falava com Adão e Eva. No entanto, nesse dia que pecaram, o Senhor chamou a ele e ele estava escondido. Adão, onde estás? E ele escondido. Porventura tu pecou? Pequei, Senhor. A mulher que tu me deste fez eu pecar. E ele olha para a mulher e diz: por que tu fez isso? Ela não assumiu a culpa, disse: foi a serpente que me enganou. Então, meu irmão, ambos pegaram a sua sentença e aí estamos cumprindo nesse mundo em que vivemos, um mundo cheio de ironia, de pecado, um mundo cheio de falsidade, um mundo cheio de tantas coisas que nascem do coração perverso de um homem que vive no mundo cheio de coisas que não agradam a Deus, e assim estamos vivendo. Mas quando você se volta para o Senhor, você aceita Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, a coisa muda. As coisas agora brilham ao seu redor, porque é a luz de Cristo, o sacrifício do Senhor na cruz do Calvário, a promessa foi cumprida por Deus, e que ele havia falado. Ele enviou o seu Filho, esmagou Satanás, e todo aquele que olha para Cristo, todo aquele que coloca a sua visão nos céus, ele tem um caminho, e o caminho é Jesus, que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, através de Cristo, hoje, nós temos a comunhão com o nosso Pai, e uma comunhão perfeita, porque o Senhor Jesus fez o seu sacrifício perfeitamente lá na cruz do Calvário, eliminando toda possibilidade de intriga, toda possibilidade de derrota, toda possibilidade de afastamento de Deus. Quando você aceita Cristo, você tem Jesus no seu coração, você está com o Pai. Aquela pessoa que aceita Cristo, Jesus Cristo vem e faz morada no seu, no meu e do nosso coração. Então são essas as nossas palavras desse dia abençoado, observando que condenado no jardim do Éden e agora absolvido na cruz do Calvário por Jesus Cristo, o nosso Salvador. Você foi condenado, eu, nós todos, lá no jardim, pelo pecado de nossos pais, Adão e Eva, mas agora fomos livres, aleluia. Tirou, portanto, toda sentença, tudo que estava
feito para que a gente fosse eliminado da vida e fosse morar num lugar de trevas. Jesus chegou, brilhou em nosso coração, abriu as portas do céu e disse: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Glória a Deus. Então, meu irmão, abrace-se com Jesus, confesse o nome do Senhor e viva para que o nome do Senhor tenha livre curso na sua vida. É necessário que você obedeça a palavra de Deus. Oremos em o nome de Jesus. Senhor nosso Deus, Pai que está no céu, graças te damos, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concedeu, mais um momento de estarmos aqui a falar da tua palavra. Assim como nós fomos condenados no jardim do Éden pela nossa desobediência, mas agora agradecemos, Pai, em o nome de Jesus, pela tua promessa que o Senhor cumpriu, e aqui estamos reconciliados. Glorificado seja o teu santo nome. Obrigado, Senhor, aleluia, por poder, Senhor, novamente estar, aleluia, em comunhão e de bem com o Senhor.